E aí, galera, tudo bom? Olha só essa questão da prova amarela do Enem 2024, do segundo dia, né? Questão 122, que diz assim: é uma questão que parece ser de biologia, que fala sobre ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, mas quando acaba, na verdade, é uma questão de química e ela não te dá muitas informações. Na verdade, ela espera que tu trouxesse alguns conhecimentos já para resolver essa questão. Aí ela, assim, para ser sincero com vocês, eu consideraria ela uma questão difícil por conta de toda a complexidade que você precisa trazer para poder interpretar essa questão. Ah, vamos supor que ela seja aí de média para difícil. Como é que a gente ia resolver, por exemplo, uma questão dessa? Aí olha só. Primeiro, obviamente, a gente vai ler a pergunta. Aí a pergunta da questão diz assim: em qual etapa numerada ocorre a transformação redox, como a que ocorre nos procariontes nitrificantes? Aí eu tenho que ler o texto, tenho que ver a imagem e analisar onde é que eu tenho esses procariontes nitrificantes, tá? É neles aqui, nesses procariontes nitrificantes, que eu tenho que comparar com outra situação que está acontecendo igual a deles. E detalhe, é uma transformação aqui, olha, redox. Qual é essa transformação redox que está acontecendo nos procariontes nitrificantes, que também está acontecendo em outro local, que está enumerado? É isso que a gente vai ter que descobrir. Então vamos ler o texto para a gente ver se a gente sabe o que é isso aí. Metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono, nas duas imagens, né? Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Então, bora ver primeiro o ciclo do nitrogênio. Aí ele dá lá em cima o nitrogênio atmosférico, aqui em cima, né? Se eu pegar aqui esse aqui, o nitrogênio atmosférico. Ele vai passar pela primeira etapa. Olha só, já tem a marcação. Lembra que ele falou lá qual é a etapa enumerada? Então já tem uma enumeração aqui, certo? Procariontes fixadores. Bom, eu não quero saber de procariontes fixadores, que é o que ele fala aqui, ó. Procariontes fixadores. Lembra que a questão falou lá? Eu quero procariontes nitrificantes. É isso que a gente quer na questão. E não os fixadores. Então isso aqui não vai ser importante pra gente. Mas olha só, procariontes fixadores de nitrogênio convertem N2 em amônio. Aí, para essa questão, a gente vai começar a construir o que ele está dando aqui primeiro para o ciclo do nitrogênio. Então, no ciclo do nitrogênio, nós temos N2, que vai se transformar lá por esses procariontes, né, fixadores, em amônia, NH3. Depois vem procariontes nitrificantes. Opa! Lembra que a questão falou dos procariontes nitrificantes? Tá aqui eles, ó, procariontes nitrificantes. Se bem que esse marca-texto não dá para ver muito bem, né? Mas tá aqui eles, ó. Vou puxar uma setinha aqui, fica melhor. E o que eles fazem? Eles convertem esse NH3 aqui em nitritos e nitratos. Então vou puxar duas setinhas para cá e para cá. Ele vai converter em nitritos e vai converter em nitratos, tá? E depois disso, procariontes desnitrificantes convertem os nitratos que são esses aqui, em N2. Lembra? Eu não quero o que vai acontecer antes desse processo ou depois. Eu quero o que vai acontecer aqui, ó, tá? Nos procariontes nitrificantes. Eles transformam o NH3 em nitritos e nitratos, tá? E detalhe, lembra que a questão falou sobre transformação redox? Se é uma transformação redox, então eu vou ver o que está acontecendo com o número de oxidação nesse processo bem aqui, ó. Tá? É aqui que está os procariontes nitrificantes. E eu vou comparar o que está acontecendo aqui, onde eu risquei, né, onde eu circulei, com o que vai acontecer provavelmente lá no ciclo do carbono, tá? Na outra imagem. Então vamos fazer isso, ó. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo com o número de oxidação. A gente sabe que uma substância simples, o NOx sempre é zero, né? Vou até deixar de outra cor aqui para ficar melhorzinho para gente, ó. Substância simples, o NOx é zero, tá? O nóxido de hidrogênio aqui é mais um. Como são três hidrogênios, então o NOx total dessa molécula aqui para esse lado é mais 3. Então, para chegar igual a zero, o NOx do nitrogênio aqui vai ser menos 3. Ok? Só apagar aqui para não atrapalhar a gente. Beleza. Do nitrito, a gente sabe que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Aqui também menos 2. Como são dois oxigênios, né? Menos 2 vai dar menos 4. Só que já tem uma carga negativa aqui, né? Essa carga negativa significa que o total dessa carga negativa vai ser, na verdade, menos 3.
Então, se é menos 3, do nitrogênio aqui vai ser mais 3, tá? A mesma coisa se a gente vai aplicar aqui embaixo. Se do oxigênio é menos 2, como tem 3, vai dar um total de menos 6. Como já tem uma carga negativa aqui, então o total de carga negativa vai ser menos 5, ok? Então, do nitrogênio aqui só pode ser mais 5. O que está acontecendo com os procariontes nitrificantes aqui, em relação à transformação redox? Aqui, ó, o NOx do nitrogênio está aumentando, tá? Olha só, está indo de menos 3 para mais 3. E aqui também, ó, tá aumentando de menos 3 para mais 5. Lembra que quando ele aumenta, ele oxida. Então aqui, tá? Oxidou. Nos procariontes nitrificantes, o que está acontecendo na transformação redox? Ele está oxidou. Ok? Então tem que ver onde é que está oxidando também do outro lado lá. Aí do outro lado, nós vamos analisar agora a estrutura lá do outro lado. Nós temos o carbono atmosférico, né? O carbono atmosférico, ele revela aqui pra gente, só colocar uma barreirazinha aqui pra gente, é o CO2. No número 4, algumas plantas fixam o CO2. E como é que a planta fixa o CO2? Na forma de açúcares, né? Por exemplo, na forma de glicose ou sacarose. Vamos colocar aqui a glicose, C6H12O6. E aqui no número 3 fala que alguns procariontes fotossintetizantes fixam também o CO2. Como é que esses procariontes fotossintetizantes fixam o CO2? Também na forma de açúcares, tá? Pode ser também glicose, enfim. Eles fixam esse carbono, deixando esse carbono, por exemplo, com o número de oxidação aqui. Então vamos mudar aqui a coloração e colocar o número de oxidação. Bem, aqui do oxigênio a gente sabe que é menos 2. E do carbono, né? Como são dois oxigênios, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então o NOx do carbono aqui vai ser mais 4. Aqui no lado para essa molécula orgânica, a gente tem H12O6, onde nós temos aqui menos 2 e mais 1. Só que quando a gente faz a multiplicação desses números de oxidação, a gente percebe que o do carbono aqui vai ser 0, por exemplo. Ou seja, o número de oxidação aqui, gente, tá? O NOx, né, do carbono, ele vai de mais 4 para 0. O que está acontecendo aqui quando o carbono atmosférico ele fixa aqui, é fixado pelas plantas ou por esses procariontes fotossintetizantes? Ele está reduzindo. Ele reduz. Ele reduziu. Mas lembra, o que acontece com os procariontes nitrificantes? Ele oxida, ele não reduz. Então não pode ser o 4 e não pode ser o 3. Muito menos, por exemplo, o 1, porque o 1 está falando do nitrogênio, né? O nitrogênio aqui no 1, olha só o que está acontecendo aqui no 1, no caso. O nitrogênio está indo de 0 para menos 3. Ele reduziu. Eu não quero alguém que vá reduzir. Olha só, ele reduziu. Tá? E aqui, gente, olha, que é a etapa 2, né? Por que a gente não pode também considerar a etapa 2? Porque aqui está dizendo procariontes desnitrificantes que convertem o nitrato em N2. E N2 a gente sabe, substância simples, NOx 0. E o número de oxidação está indo de mais 5 para 0, ou seja, reduziu. Eu não quero alguém que vai reduzir, eu quero alguém parecido com os procariontes nitrificantes que vão oxidar. Ok? E o único que sobrou aqui pra gente foi o 5, que é o gabarito correto aqui pra gente. Agora, professor, como é que ele tá? Ele tá oxidando lá no 5? Vamos ver, né? No 5 a gente fala assim, procariontes decompositores convertem o carbono fixado. A glicose aqui não é um carbono fixado que a planta fixou? Então, ele vai pegar esse carbono que foi fixado e transformar ele em CO2. Então, deixa eu mudar de novo aqui a coloração da caneta. CO2. Lembra? O CO2, o número de oxidação aqui do carbono é mais 4 e do oxigênio menos 2. Olha aqui, o NOx do carbono, mais 4. E olha só, o carbono aqui nesse processo, tá? Que ele falou aqui, ó, procariontes decompositores convertem o carbono fixado em CO2. O que está acontecendo com o NOx aqui, olha, desse carbono? Está indo de 0 para mais 4. O NOx aumentou, ou seja, o NOx oxidou. E é exatamente isso, olha. Oxidar, que é o que acontece lá com os procariontes nitrificantes. Então, em qual etapa enumerada ocorre a transformação redox, como a que ocorre nos procariontes nitrificantes? O que ocorre nos procariontes nitrificantes é a oxidação, e aqui também acontece a oxidação, tá? É quando as procariontes decompositores
pegam esse açúcar que foi fixado, né, o carbono que foi fixado na planta e transforma ele em CO2, tá, gente? Aqui na etapa 5. Espero que vocês tenham entendido, viu? Tem uma complexibilidade aqui em relação à interpretação dessa questão, né? É de não te dar a equação química, né? Pelo menos direcionada. Ele esperava que tu fizesse isso, todo esse arranjo, esse entendimento aqui para essa questão, tá? E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima correção. Espero que eu consiga ter destrinchado e aberto e mostrado para vocês todos os detalhes dessa questão. Não esquece, gente, isso aqui dá trabalho para fazer. Deixa um joinha aí embaixo, ajuda bastante aqui o trabalho do professor que está trabalhando aqui até de madrugada gravando aula para vocês. Tchau, galera, bons estudos, até a próxima.